Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, gente, para quem não me conhece, que chega novo aí no canal, meu nome é Karina e eu vou começar a fazer vídeo na internet para vocês sobre True Crime. Não reparem muito, porque não tem cenário, não tem nada, é só uma luz, uma lapela, uma cama, o travesseiro e um sonho. E um primeiro caso muito delicado, mas que eu achei muito interessante, porque popularmente falando, ele mudou até leis na Alemanha. Então, começar com esse primeiro caso aí para vocês. Muito cuidado para quem tem algum tipo de gatilho, porque a gente vai falar sobre canibalismo, sobre casos de assassinato. Então, se você não gosta disso, esse aqui não é um canal para você. Desculpa, sinto muito. Mas vamos lá começar o primeiro caso do canal. Eu escolhi uma história sobre um canibal da Alemanha que ele chama Armin Meiwes. Falando um pouco sobre o assassino. Armin Meiwes nasceu em 1961 em Ensee, Alemanha. Bom, seu pai o abandonou quando ele tinha apenas 8 anos de idade e ele e seus 2 irmãos mais velhos tiveram que ser criados pela sua mãe. Ela não tinha um temperamento muito fácil, tinha que ser tudo do jeito dela, como ela queria. Ela era muito ciumenta, possessiva, então os filhos não podiam ficar saindo para casa de amigos, não podiam socializar, mal eles iam para a escola e voltavam, então assim, tinha que ser tudo do jeito dela, para ela e por ela. Com isso, seus 2 irmãos mais velhos, assim que possível, eles saíram de casa também, deixando Mavis, uma criança, sozinha com a sua mãe, que tinha esse temperamento nada fácil. Ele foi criado basicamente como um mordomo para sua mãe, fazendo tudo o que ela queria, quando ela queria. Eles tinham uma casa de 36 cômodos, porque eles eram bem de vida, eles tinham muito dinheiro. Mesmo com o abandono de seu pai, eles conseguiram continuar com condições de manter essa casa. E ele viveu com sua mãe até o falecimento dela em 1999. Bom, então como ele teve que lidar com toda essa solidão que ele tinha, ele sofria muito com isso, pelo abandono do pai e dos irmãos, e principalmente pela maneira com que a mãe dele o tratava. Ela era muito possessiva, então como ele não tinha muitos amigos, ele acabava se sentindo muito sozinho. O sonho dele era de ter alguém que convivesse com ele, que gostasse disso, que quisesse estar ali com a presença dele o tempo todo. Ele assistia, ele fantasiava muito, então ele tinha esses amigos imaginários, ele lia sobre fantasias, assistia filmes, e ele colocou na cabeça que ele queria alguém que tivesse 100% do tempo com ele. Como ele era um cara muito louco, ele imaginou que comendo alguém ele ia ter isso, ele ia suprir esse sentimento de solidão que ele tinha, porque ele ia ter alguém ali 100% do tempo com ele, porque ele ia ter ingerido essa pessoa. Desde muito novo ele começou a fantasiar com essas histórias de canibalismo. Só que como a mãe dele era muito autoritária, então ele não conseguia nem imaginar como ele faria uma coisa dessas. Então ele apenas escondia das pessoas aquilo que ele tinha na cabeça. A mãe dele faleceu em 1999, ele já tinha servido ao exército e agora ele era apenas um técnico de informática. Nessa época, a internet estava ali no seu início, no seu começo, mas como ele era técnico de informática, ele já sabia como acessar a Dark Web, Deep Web, então ele começou a ir em sites que falavam sobre canibalismo. Ele acabou com vários seguidores, ele conversava bastante sobre esse assunto, porque ele ficou muito surpreso que tinham outras pessoas que também tinham essas piras na cabeça, que eu acho muito doido, porque, você passar sua vida inteira pensando sobre isso, se sentindo sozinho, e aí do nada ele entra na Deep Web, aí no começo da internet, e descobre que tem muitas outras pessoas que pensam sobre isso também. E é muito doido, porque são muitas pessoas mesmo, assim, ele tinha mais de 800 seguidores que falavam sobre isso. Então, em um dia, ele simplesmente decidiu postar na Deep Web que ele queria encontrar alguém para consumir. Na postagem, ele falava que ele queria encontrar um homem saudável de 18 a 30 anos que quisesse ser consumido por ele.
em um ritual de canibalismo. Pela surpresa dele, muitas pessoas, já que ele tinha ali angariado muitos fãs naqueles sites que ele procurava na Deep Web, ele teve várias respostas positivas, por incrível que pareça. E então ele marcou vários encontros com várias pessoas, só que aí chegava lá na casa dele, as pessoas davam para trás, ficavam desconfortáveis, percebiam que aquilo realmente era verdade, muita gente foi só por curiosidade, porque achou que era uma brincadeira. E quando as pessoas desistiam, ele simplesmente deixava elas irem. Então, assim, ele realmente não queria cometer assassinatos, ele queria mesmo uma pessoa que consentisse em ser consumida por ele, que assim ele ia sentir que realmente aquela pessoa queria estar com ele ali 100% do tempo. Só assim ele ia satisfazer a vontade dele por completo. Então, em uma dessas mensagens que ele trocava com essas pessoas, ele encontrou sua vítima, que agora eu vou falar um pouquinho sobre ela para vocês. Bernie Jürgen Brentz, nascido em 1958, ele era um engenheiro de software em Berlim. Ele trabalhava em empresas de tecnologia e era considerado muito inteligente e reservado por seus amigos. Ele teve relacionamentos conturbados e apresentava desejos de submissão e autodestruição. Mas mesmo assim, sua família ficou muito devastada e muito chocada quando eles descobriram o caso. Até então, até o caso ser descoberto, que eu já vou contar para vocês como que isso aconteceu, eles imaginavam apenas que ele estava desaparecido, então eles não sabiam dessas inclinações de ser consumido por alguém. Então, assim, todo mundo ficou muito chocado quando descobriu o caso. Assim que o caso foi descoberto, eles divulgaram algumas mensagens que eles trocavam. Então, o Brent dizia que ele queria ser consumido, que ele queria desaparecer no Mavis, e o Mavis falava para ele que ele queria alguém que nunca iria o deixar, que se tornasse parte dele. Então, o Brent insistia muito que ele queria morrer e ser devorado. Depois de muita conversa nesses fóruns da internet, eles marcaram uma data para acontecer o que eles tinham combinado. Então, o crime aconteceu em 10 de março de 2001. Eles marcaram na casa do Meiwes, em Rotemburgo. O Brent viajou para lá, eles se conheceram, fizeram um jantar. O Meiwes, ele tinha preparado um quarto específico para isso. Então, ele colocou uma câmera para gravar, porque ele queria deixar registrado que o Brent queria aquilo, que era consentido. Então, ele, além de gravar o Brent falando isso, ele ainda queria gravar todo o processo para mostrar que realmente era feito por vontade própria, que ele estava consentindo tudo aquilo. Então, eles conversaram, jantaram, tiveram relações sexuais e depois o Brand disse que queria começar logo. Então, eles foram para esse quarto que ele tinha arrumado, era quase um quarto de abate, porque um, eles já sabiam tudo o que ia acontecer. O Brandes, inclusive, tinha algumas coisas muito específicas que ele queria fazer. Então, ele queria que o Meiwes fizesse coisas específicas. Ah, eu quero que você faça tal coisa com o meu crânio, eu quero que você faça... corte meu corpo dessa maneira. Então, ele deu detalhadamente coisas muito específicas. Não vou falar aqui para vocês, porque, né, é muito pesado de se falar sobre isso. Tinha uma outra coisa muito específica que ele queria, que era estar acordado e ver todo o processo até onde ele conseguisse. Então, ele queria que começassem pelo seu pênis e que ele tentasse, experimentasse. Então, ele queria também fazer canibalismo com ele próprio. Eles cortaram primeiro o pênis dele, tentaram comer, mas ele estava muito dopado porque ele bebeu, ele tomou muito medicamento para aguentar ali a dor e participar ali no começo. Então, eles tentaram fritar, temperaram e fritaram, mas mesmo assim eles não conseguiram comer, falaram que era muito difícil por ser uma carne muito esponjosa. E aí ele começou a sangrar muito. Meu ex colocou ele numa banheira e ia lá de 15 em 15 minutos para olhar como é que ele tava, porque eles acharam que pela hemorragia ele ia morrer muito rápido, mas não foi isso que aconteceu, acabou demorando muito. Então o Brent pediu para ele ler para ele. Aí ele começou a ler Star Trek.
enquanto o cara estava morrendo ali, agonizando, perdendo sangue. Passou um tempo, o Brents começou a sentir muita dor, eu acho que os medicamentos e a bebida já estavam passando um pouco do efeito, porque realmente demorou muito todo esse processo. Então ele pediu para que o Mae West acabasse logo com isso. Eu procurei muito e não consegui achar com certeza o que realmente aconteceu, porque em alguns lugares falam que ele sufocou ele até ele perder o ar e vir a falecer, e alguns lugares falam que ele esfaqueou a sua garganta. Então, depois disso, ele pega o seu corpo, coloca em cima da mesa, separa os seus membros, divide as carnes e coloca num freezer, em que ele demorou mais ou menos uns 10 meses para consumir toda aquela carne. Tinha mais ou menos uns 20 quilos de carne para ele comer, que ele já havia separado. O restante ele enterrou e tentou triturar os ossos, mas não conseguiu para fazer farinha. E ele mesmo conta no depoimento dele que quando ele ia consumir a carne, porque não era sempre, ele fazia todo um ritual, ele colocava luz de velas, ele colocava a mesa posta, ele se arrumava o cabelo, trocava de roupa, colocava uma roupa bem chique, porque era realmente ali um ritual, era como se ele tivesse se juntando 100% com aquela pessoa. Então, depois de algum tempo já, mais ou menos esses 10 meses, a carne estava acabando, então ele decide procurar uma próxima vítima. Um ano depois, em 2002, o crime aconteceu em 2001. Nesse um ano depois, ele posta nos fóruns que ele tinha aqueles fãs, né, que já acompanhavam ele, só que agora a conversa estava um pouco diferente, porque antes era tudo teórico e agora ele estava falando como se ele tivesse experiência. Então as pessoas começaram a ficar ali um pouco, né, achar um pouco estranho. Um estudante que trocou algumas mensagens com ele percebeu que ele realmente estava dando informações que eram verdade, então ele realmente tinha experiência porque ele tinha feito isso com alguém. Então ele denunciou para as autoridades, que foram lá fazer uma batida na casa dele. Fizeram toda uma vistoria na casa, não estavam achando nada, até que eles veem o freezer que ele guarda os alimentos, começam a procurar um pouco e ele, assim, era muito esperto, então ele colocava embaixo e colocava outras carnes normais em cima, pizza, tudo que ele tivesse, ele colocava em cima. Mas as autoridades foram até o fundo e perguntaram para ele do que era aquela carne. E é muito interessante porque em todo o processo do seu julgamento e em toda a história, assim, ele nunca negou o que ele tinha feito. Inclusive, ele fala com muitos detalhes no depoimento dele, mas teve apenas esse momento em que ele mentiu. Então, ele fala para as autoridades que é uma carne de animal, que é um porco do mato, alguma coisa que ele tá guardando ali, consumindo. Mas os policiais, óbvio, não acreditaram e falaram que aquilo não era carne de animal, que parecia ser carne humana. E aí ele já afirmou, falou assim: eu matei, mostrou todos os vídeos, falou que era consentido e aí ele foi detido. Fazendo uma ordem cronológica para vocês, então o crime aconteceu em 2001, em 2002 ele já tinha quase consumido toda a carne, ainda bem que ele não consumiu tudo, porque aí a polícia pôde achar alguma coisa, que se eles não tivessem achado nada, não achado os vídeos, ele nunca ia ser acusado e isso nunca ia ser divulgado para todo mundo. O Brent estaria aí só como desaparecido até agora. Então eles encontraram a carne, ele foi para julgamento, mas ele só foi julgado 2 anos depois. Então, assim, em 2004, a internet já estava muito em ascensão, assim, todas as pessoas já estavam muito online, todas as pessoas já usavam muito a internet. E foi um crime muito divulgado na época, tanto na Alemanha quanto nos Estados Unidos. Todo mundo só falava sobre isso porque eles entraram, assim, em pane. A promotoria queria prender ele, condenar ele por assassinato, mas as pessoas que estavam ali, seus advogados, queriam apenas que ele não fosse nem julgado, assim, porque todos os vídeos provavam que o Brains tinha consentido. Canibalismo não era, por lei, uma coisa que não podia ser feita na Alemanha na época. Então, por fim, seus advogados de defesa estavam ali alegando que ele não tinha feito nada de errado. Sua vítima tinha consentido a todo momento, ele tinha vídeos gravados que
Tudo bem que ele tinha consumido remédios e muita bebida, mas todas as vezes que ele estava lúcido na gravação, ele reafirmava o seu consentimento, inclusive queria participar a todo momento, tanto que ele queria comer o pênis dele junto com o Meiwes. Ele acabou sendo condenado a apenas 8 anos de prisão por homicídio culposo, que pra mim não entra na minha cabeça. Como que uma pessoa mata a outra, come ela. Ele comeu quase 20 quilos de carne dessa pessoa e só pega 8 anos de prisão. Então, assim, foi uma coisa que assustou muito as pessoas na época, e aí já era época de internet, então todo mundo, toda a mídia ficou muito ali no pé da decisão dos juízes de dar apenas 8 anos de prisão para ele. Então, em 2006, o tribunal ele entra com recurso para que ele seja julgado novamente. Então, de 2004 a 2006, eles tentaram mudar as leis, e aí, nessa época, o canibalismo já era, sim, um crime na Alemanha. Então, quando ele foi julgado novamente, mesmo com os vídeos provando o consentimento do Brentz, eles decidiram que a vida valia mais, mesmo que a pessoa desse o consentimento para morrer de uma forma tão horrorosa como essa. Então, revogaram sua sentença, ele não ia ser mais preso por 8 anos, na verdade, ele ganhou uma prisão perpétua. Então, assim, é muito doido pensar nesse caso como um todo, porque fica muito subjetivo. Muitas pessoas acham que ele não deveria ter sido preso, que a condenação dele de 8 anos já estava tudo bem, porque o Brentz, né, consentiu com tudo durante toda a gravação, então eles tinham as conversas, eles tinham as gravações, mas, né, gente, ele cometeu um assassinato. E ele não achou que isso era uma coisa ruim, porque 1 ano depois ele já queria procurar outra vítima, então, assim, se as pessoas começassem a consentir, quantas pessoas ele já não teria matado se ele não tivesse sido descoberto. Então, assim, é muito doido imaginar isso. É muito doido imaginar que ele tinha fãs nos fóruns online, justamente porque ele era canibal, as pessoas adoravam e tinham ele como um ídolo. Você vê os depoimentos dele, ele falava que ele se sentiu um máximo, mas aquilo não supria ainda a solidão que ele sentia. Então, mesmo assim, ele ainda queria praticar ali o ato de canibalismo. Ele fala que depois ele adorava carne, que ele ficou viciado, tanto que ele comeu aí 20 quilos de carne humana em 10 meses. Mas, por incrível que pareça, depois que ele foi preso, ele disse que se arrependeu, então ele começou tratamento, ele passa com psicólogos na prisão, e ele fala para as pessoas, né, porque depois disso ele deu várias entrevistas, que se elas tiverem, né, alguns impulsos como o dele, que procurem ajuda, que procurem um psicólogo, porque aquilo não é certo. Ele virou vegetariano na prisão, então hoje em dia ele não come carne de nenhuma espécie, nem da humana, graças a Deus. E é isso. Esse é o caso de hoje. Eu acho que eu vou gravar mais alguns vídeos para vocês. Espero que vocês gostem. Curtam aqui o vídeo, segue o canal e tudo mais. Vocês já sabem tudo que tem que fazer. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.